Então, gente, olha, vamos falar agora de modelos de rede e por que é necessário criar modelos de rede? Por exemplo, né, se você vai estudar uma rede real, que nem a rede da internet, não tem condições, são trilhões, né? Não, trilhões não, porque o mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Então são bilhões, bilhões de nós, né, de arestas, é muito complexo. Então o que você tem é modelos aproximativos de partes da internet, né? E sites são criados, né, e sites desaparecem. Né? Eu citei há um tempo atrás um exemplo de um site que se chamava Orkut. É similar ao Facebook. Ele deixou de existir alguns anos atrás, entendeu? Então, né, esses sites eles são criados, depois eles desaparecem. Então, as redes são dinâmicas. É bem difícil você assim estudar a rede real mesmo. O que você faz é estudar modelo aproximativo. E uma vez que você tem um modelo muito bom, você vai fazendo atualizações no seu modelo. Né? Vértices que foram criados, vértices que foram destruídos, né? E para tratar computacionalmente. Mas é sempre uma aproximação da realidade. Que nem esses modelos que vocês veem no ensino médio, né? Modelo da física, das equações de balística, né? Que eu citei numa aula anterior. Então, assim, né? Com esse modelo, né, assim, da rede aproximativo, então você pode fazer cálculos, né, e estatísticos. Nós já estávamos fazendo cálculo estatístico, né, assim, centralidades, betweens, PageRank, são cálculos estatísticos, né? Então, só para você ter uma ideia, né, se eu for, por exemplo, tem um animal, né, que eu achei muito curioso quando eu estudei, quando eu era aluno, né, de ensino médio. Eu gostava de biologia também. Balanoglossus. É um animal muito curioso, né? E olha só, em menos de meio segundo, a Google, com esse algoritmo da PageRank, ela encontrou quase 90 mil entradas. Por que eu acho curioso esse animal? Porque quando eu estudei, né, no ensino médio, né, ele foi citado como o único animal que não é nem vertebrado nem invertebrado. Ele ele não é invertebrado porque no lugar onde haveria a vértebra dele tem uma cartilagem. Mas não é uma verdadeira vértebra, porque a vértebra ela não é um pedacinho pequenininho de cartilagem. Então é muito curioso isso. Para quem gosta de biologia, tenho certeza que tem alunos fazendo esse curso que vão seguir a área da biologia, né? E se vocês andaram em praia, vocês já devem ter visto isso, né, na areia. Porque o Balanoglossus ele vive debaixo da areia. Então ele se alimenta de micro-organismos da areia, então ele vai consumindo, só que ele expele a areia e fica só com. Ele filtra e fica só com a alimentação dele, que são os micro-organismos que estão na areia. Né? Então, assim, e você vê, né? Tem uma estatística, a procura, ela me falou quantos segundos, na verdade, não deu nem meio segundo aqui na busca. Né? E a PageRank, que foi usada para fazer essa busca, ela também trata de estatísticas de citação. Em quais páginas essa palavra aparece. Né? Então, ela faz uma estatística e me dá algumas páginas principais ali. Então, você vai, né, estudar estatísticas dessas redes, desses modelos de redes. Né? Então, quais foram os primeiros, né, os pioneiros dessa área de comunicação em redes que criaram, né, um modelo de rede aleatória?
Esse é o primeiro modelo em que você pensa. Você pensa assim, as redes são aleatórias, né? As redes de relacionamento são aleatórias, né? Na natureza, a cadeia alimentar é aleatória, né? É claro, não é totalmente aleatória. Você tem os herbívoros, né? Você tem as plantas, os carnívoros e tal. Então, então, por exemplo, se eu cobrar a teoria, eu vou só pedir um extrato disso, não vou pedir detalhes do experimento deles, nada, né? Só gravar o nome, né? Que é Erdős e Reni, né? E qual que foi o experimento deles, né? Então, eles procuravam gerar redes aleatórias. Vou dar um exemplo, né? Como é que eles queriam estudar redes aleatórias, né? Então aqui tem uma festa aqui acho que é do UFBC, né? Que o professor Fabrício Olivetti colocou. Então, geralmente quando você entra numa festa, né? Você conhece só algumas pessoas. Mas um colega te apresenta alguém, você apresenta alguém que você conhece, né? Por exemplo, vamos supor que depois dessa pandemia, né, vai ter uma festa. Os alunos que entraram agora, que estão fazendo bases computacionais, né, que não tiveram nenhum contato assim, né, em sala de aula mesmo, né, diferente de vocês já conseguiram em contatos em sala de aula. Então, esses alunos aí, primeiranistas mesmo, são esses aqui isolados, não conhecem quase ninguém, né? E grupos que nem vocês, né, que são você já tem uns 2 amigos, 3 amigos, né, que vão aparecer na festa. É claro que vocês têm mais amigos, mas nem todo mundo vai aparecer na festa. E à medida que a festa vai, né, acontecendo, né, por exemplo, você pode chegar para alguém e falar assim: nossa, você é novo aqui, né? Aí a pessoa assim, né, o primeiro ano, não conheço, tal. Aí tem uma média de grau que é um outro grau ainda, mas eu não vou cobrar de vocês. Eu vou falar para vocês o que é esse grau daqui a pouquinho, né? E a festa vai correndo, mais pessoas vão se apresentando, uma se apresenta a outra, né? Então, né, essa média de grau ela vai aumentando também, né? Então, um outro exemplo, o Fabrício Olivetti colocou nessas aranhinhas aqui, né? Você começa uma festa em que cada um conhece de 2 a 3 pessoas. Por exemplo, esse aqui conhece só 2 pessoas, né? Esse aqui já conhece 3, né? Então a festa vai andando, o pessoal vai, né, assim, interagindo e tal. Então ao final da festa você tem, né, um aumento de contato, né, entre os participantes ali, né? E Erdős e Reni estudavam justamente isso, né? Como que esse crescimento acontecia durante um encontro. Eles faziam experimentos em que pessoas realmente surgiam, né? Era uma espécie, né, de reunião, mas eles sabiam que era um estudo científico. E as pessoas iam conversando, aí você mudava de grupo, né? Você está num grupo com 3 pessoas, você, né, vai tomar uma bebida, encontra alguém, se junta em outro grupo e é o que acontece, né? Aí, para simular isso, eles criaram um algoritmo. Como é que era o algoritmo deles, né? Você fixa uma probabilidade, né? Eu vou fazer assim, eu quero que a probabilidade de 2 pessoas no final da festa se conhecerem seja só 30%, vou colocar assim. Então seria essa probabilidade aqui, ó. E na verdade ela é o que, né? Esse aqui seria o número de arestas se todo mundo tivesse contato direto com todo mundo, né? Então vocês devem até se lembrar, na minha primeira lista tem até um exercício que pede para você provar que num grafo completo o número de arestas é esse. Aí seria o grafo completo. Qualquer 2 vértices tem uma aresta ligando os 2 diretamente. E só que no final de uma festa isso não vai acontecer necessariamente, né? Você vê que não foi verdade que cada aranhazinha teve contato direto com outra, né?
Ainda mais se for uma festa com muita gente. Não há como você conhecer todo mundo na festa, né? Se for muita gente na festa, nem há tempo hábil de você conhecer todo mundo, né? Então, assim, aí vai ficar o número de arestas final dividido pelo número de arestas que seria, né, se todo mundo conhecesse todo mundo. Aí fica uma probabilidade. Então, como é que... assim, já sabiam que redes reais têm uma densidade pequena, né? Mas para rodar o modelo deles, só para vocês entenderem o modelo deles, né, é assim. Eles faziam o seguinte, eles começavam, né? Aqui um outro exemplo com 7 participantes. Eles começavam com ligações em potencial, né, que poderiam dar um grafo completo, mas está tudo assim pontilhado, né? Então não é que vai acontecer aquela ligação, não. E aí tem 7 participantes, aqui tem 7, eu quero probabilidade 3 de contato, né? Então para cada vértice você joga um dado lá. Então o dado vai dar um valor que pode estar acima de 0,3 ou abaixo de 0,3. Se o dado der abaixo de 0,3, você marca o contato. Se ele não der, você não marca. E aí você vai fazendo, para cada par de vértices, vai jogando o dado. Sempre que der menor que 0,3, você marca. Se der maior que 0,3, você não marca. E vai fazendo até terminar todos os pares de vértices. Aí, se você calcular essa probabilidade aí, vai dar algo próximo de 30%, tá certo? Não vai dar exatamente 30%, tá bom? Vai ser 0,28 ou 0,33, tá certo? Porque é estatístico. E tudo que é estatístico é aproximativo, não é que vai ser 0,3, né, assim, precisamente. Vai ser algo em torno de 0,3, né? Então 0,27, 0,32, né? Então, quando você fizer o cálculo, eu não fiz esse cálculo aqui, né? Mas eu só vou correr um pouco com a teoria e depois a gente pode até fazer um cálculo, né? Podemos até calcular a probabilidade desse aqui para ver se deu mesmo perto de 0,3. Tem que dar, né? E aí você tem valores que ainda são locais, mas essa parte da teoria, que é a semana 5, eu só vou tratar valores globais, tá certo? E aí a questão é a seguinte, né? Eles chegaram a um modelo, né, que de fato reproduz um fenômeno real. Pois é, né? Então, por exemplo, se você for trabalhar com grafos grandes mesmo, porque aqueles grafos lá das aranhinhas lá é muito pequenininho, né? Redes reais são bem grandes, tem muitas arestas, muitos vértices, tal, né? E fechamento triádico a gente vai ver mais tarde o que é fechamento triádico. Fechamento triádico é quando 3 vértices formam um triângulo com arestas, tá bom? Por exemplo, esses 3 aqui não formam fechamento triádico, esses 3 formam, tá certo? Então é uma coisa que vai ficar um pouco mais para frente, né? E usando o modelo deles, eles chegavam em distribuições aleatórias que eram gaussianas. Só que o negócio é o seguinte, né? Existem redes que elas são aleatórias, mas a distribuição aleatória delas, não é gaussiana, não é uma distribuição normal. Vamos pegar a própria internet como exemplo, né? O site da Google, ele tem muitas arestas. Ele não tem uma quantidade aleatória de arestas, né? É um valor muito alto, né? E, por exemplo, tem sites, eu tenho um site também, né? Eu sou praticamente o único que acessa o meu site, mas é para deixar minhas coisas lá, né? É um site onde eu guardo, eu listo publicações minhas, tal, né? Então ele tem pouquíssimos acessos, né? Então, assim, é aleatório também, só que a distribuição não é distribuição normal, né? Então, se vocês estiverem fazendo alguma disciplina de estatística, vocês vão ver que
Tem vários tipos de aleatoriedade. Tem aleatoriedade uniforme, tem aleatoriedade normal, que é chamada gaussiana também. Tem aleatoriedade, né, exponencial de Poisson, né? Essa aqui é um modelo logarítmico, né? A gente vai ver, né? Mas isso aí é na semana 6 só. E por que acontece isso? Porque o probleminha do Erdős e Rényi, de eles acharem que era simplesmente aleatório, é que, por exemplo, né, se você conhece D e conhece B, então B tem mais chances de ser apresentado a D, porque você conhece ele, do que B conhecer C, por exemplo. Vamos supor que você conhece C, mas C mora em outra cidade, né? Então a probabilidade não é a mesma, né? Então, assim, não é perfeitamente aleatório. Então, o primeiro que percebeu que havia um pequeno erro ali é aleatório, mas não com distribuição uniforme, né? Aleatório uniforme. Porque existem aquelas influências, um apresenta o outro, que apresenta o outro, né? Então, tem pessoas que mesmo numa festa preferem ficar mais na delas, né? Elas ficam só com os amigos mais perto, elas não se interessam em ficar conhecendo um monte de gente. Tem pessoas que querem conhecer. Então, assim, nem toda pessoa é igual. Por isso que ele fala que tudo é diferente, as pessoas são diferentes uma da outra, né? Então não dá para ser uma rede aleatória uniforme, não pode ser. Então, aí outros também apontaram um problema, né, no modelo de Erdős e Rényi, né? Mas justamente esses, né? Bom, antes de falar do Milgram, né? Que aí ele fez um experimento e ele descobriu um outro tipo de rede aleatória chamado rede mundo pequeno, né? A rede mundo pequeno a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas tem um experimento chamado experimento de Monte Carlo, né? Que você é também estatístico. Se você joga vários dardos, né, num alvo e não vai acertar sempre o alvo, mas supondo que todos os dardos caíram num quadrado, se são muitos dardos, se você pegar o número de dardos que caíram, né, no círculo, dividir pelo número de dardos total do quadrado, vai dar um valor próximo de π por 4, né? E, bom, se o raio aqui dessa circunferência fosse 1, então π vezes 1 ao quadrado dá π. Mas aí o raio é 1, então o lado desse quadrado é 2. Então a área do quadrado é 4. Então é por isso que seria π por 4, entendeu? Mas é uma boa aproximação. Esse é o chamado, assim, aleatório uniforme. Mas como é que Milgram finalmente provou, né, através de um experimento, que as redes sociais elas não são aleatórias uniformes? Elas têm um outro tipo de aleatoriedade chamada aleatoriedade mundo pequeno. Ele fez um experimento, né? Ele mandava 60 cartas, né? 160 cartas e na verdade, né, era sempre um envelope, né, com envelope extra, né, e tinha o nome de uma pessoa, só o nome, que era o destinatário, sem endereço, sem nada. E as pessoas avisavam que é um experimento científico, tá? Ele pegou 160 endereços nos Estados Unidos, né, e as pessoas que recebiam, né, elas aceitavam contribuir com esse experimento científico e elas precisavam, né, mandar a carta para alguém e só tinha o nome da pessoa. E estava escrito assim, ó, caso não conheça o destinatário, por favor não procure localizá-lo, tá? Não tentar localizar essa pessoa em lista telefônica, não. Enviar essa carta para um conhecido que você presume ter mais chance de saber o endereço, né? Foi esse experimento de Milgram. Por exemplo, né, se eu fizesse parte desse experimento, né,
Eu não conheço muita gente, mas eu tenho um amigo ou outro que é bastante sociável, tá? Pode ser que um desses amigos, que é bastante sociável, conheça alguém que trabalha em jornalismo. Nossa, quem trabalha em jornalismo viaja muito em várias cidades, conhece muita gente. E às vezes até pelo sobrenome, né? Porque era o nome completo da pessoa. Não tinha endereço, não tinha nada, mas tinha o nome completo. Às vezes pelo sobrenome, alguém que viaja muito, né? Alguém que poderia pensar assim, poxa, eu acho que eu conheço alguém com o mesmo sobrenome. Aí mandaria para aquela pessoa com o mesmo sobrenome, às vezes é da família, né? Olha só como, porque essa era a estratégia do experimento, você pensar, né? Eu vou mandar para alguém qualquer que eu conheço? Não, eu vou mandar para alguém que eu presumo ter mais chances do que eu, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é muito sociável, ela conhece muita gente. Eu mandaria para ela. Provavelmente, entre os amigos dela, tem alguém que trabalhou com jornalismo. Aí, poxa, aí essa pessoa já viaja bastante, né? E conhece muitos sobrenomes que eu não faço a mínima ideia, né? E aí, alguém com o mesmo sobrenome poderia mandar para alguém com o mesmo sobrenome. Às vezes é da família, entendeu? Olha só, já vai aumentando a chance. O fato é que das 160 cartas, só 42 retornaram, né, para ele fechar o experimento. E ele descobriu que a média, né, a distância média, né, essa média aí, vou mostrar a fórmula daqui a pouquinho, né, foi de 5,5 conexões. E aí arredondou para 6. E aí ele veio com esse termo, 6 graus de separação. Então, com 6 vértices, você acessa quaisquer duas pessoas no mundo, mesmo que elas não se conheçam. Elas vão fazer isso através de amigo de amigo, ou conhecido do amigo, entendeu? Ou parente do amigo do conhecido, entendeu? Elas vão usar essa estratégia. E o caminho é curto. Então, a rede é aleatória, mas não é aleatória uniforme. Ela tem uma característica ali, né? Teve um filme, né, que falou esse filme aqui da Broadway, né, do 6 graus de separação. E aí é que surgiu o termo mundo pequeno, apesar de ter tantas pessoas. Hoje em dia temos 8 bilhões, né, de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, essa é a estimativa, né? Teoricamente, você poderia contactar qualquer pessoa no mundo, né, através de outros 4 pessoas. Uma delas é alguém que você conhece. Porque você, mais outras 4, e finalmente aquela pessoa, dá 6, que são 6 graus de separação, né? Então, aí Milgram descobriu que o modelo de Erdős-Rényi ele tinha essa imperfeição, porque gerava grafo aleatório uniforme. Então, assim, eu vou, como são agora 8h26, eu só vou falar dessa fórmula aqui e mostrar como usar essa fórmula, né? E isso aqui é um dado geral sobre a rede, né? Perceba que esse 2 elevado a n ao quadrado menos n, ele não é estranho, não é mesmo, está aqui, ó, nessa fórmula aqui da densidade, né, ou probabilidade de conexão que a gente mencionou faz pouco tempo. Aqui, ó, quer ver, ó? Essa aqui, ó, 2 dividido por n ao quadrado menos n, ó, que seria o inverso disso, é como se você colocasse isso aqui no denominador, né? Mas lá naquela fórmula da distância média, não é o número de arestas, é uma soma, né? Então, por exemplo, olha, como que você vai utilizar essa fórmula aqui? Né? Eu vou até aplicar essa fórmula nesse grafo. Tem esse grafo aqui da pasta, que é o grafo 0, né? Da pasta da semana. Não, da pasta de listas, né? Tá aqui, ó. Na pasta de listas tem esse grafo aqui, ó,
que é o grafo... é o grafo de percursos, que é o grafo zero. Veja que esse conceito aí não usa peso de arestas. E esses conceitos eles são só para grafos não direcionados. Então eu vou mostrar como a gente calcula, né, a distância média para esse grafo, né? Então eu só vou interromper